Então seja bem-vindo a mais uma edição do Mel Talks. O Mel Talks, como sabe, é uma parceria entre a Cor do Dinheiro e o Movimento Europa e Liberdade, e que temos connosco aqui uma das pessoas do Movimento Europa e Liberdade, que é o Jorge Marrão. Connosco está a Maria João Avilés, uma jornalista que dispensa apresentações. Basta dizer-lhe que é uma pessoa que eu sigo há muitos anos. Ainda não era jornalista, já olhava para os artigos da Maria João Avilés, e era para mim uma referência. E, portanto, para mim é uma honra enorme poder convidar a Maria João para conversar aqui connosco. Ora bem, hoje o que é que vamos fazer? Eu e o Jorge vamos conversar com a Maria João sobre o 25 de Abril. No meio desta polémica toda, vamos tentar perceber aquele momento histórico que aconteceu entre o dia 25 de Abril de 1974 e o verão quente, que culminou depois com março de 75 e as nacionalizações. Maria João Avilés, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por estar aqui connosco. Então vamos lá começar pelo início. Agradece sou eu. Quem agradece aos dois sou eu. Estou muito contente também de estar aqui. Maria João, vou-lhe fazer aquela pergunta lá, Batista Bastos. Onde é que a menina estava no dia 25 de Abril? Estava aqui mesmo, neste mesmo sítio, numa casa de família, no campo, no Concelho de Óbidos, entre as Caldas e Óbidos, e estava aqui e como o Francisco tinha ido a Lisboa, meu marido, já não pôde voltar e eu não pude ir para Lisboa e fiquei aqui 2 dias a ver de longe e sei os meios tecnológicos de hoje, nem telemóveis, nem absolutamente nada, o 25 de Abril, através, sabe Deus como, e num misto de ânsia, de espanto, eu não tinha ouvido dizer absolutamente nada, nunca mais me esqueço da sala onde estava, de como estava vestida, foi um dia específico, sozinha com 2 filhos pequenos, portanto foi uma coisa estranhíssima. Maria João, qual é que foi o primeiro sentimento que teve ao ouvir, ao ter a notícia de que estava a ocorrer uma revolução? O primeiro sentimento que tive foi primeiro assegurar-me que era definitiva. Tinha havido o 16 de março, não se esqueça, de 74, e portanto eu fiquei na dúvida a ver, vamos lá ver se é, se não é, porque falou-me muito cedo de manhã, as coisas ainda estavam, pareceriam talvez alguns definitivas, a mim de longe e sozinha, eu temia que não fossem. Depois comecei a tentar perceber quem fazia, como era só militar, se havia civis, quem tinha engendrado, comecei a tentar descodificar. E depois comecei logo, quando fui para Lisboa, comecei logo a mexer-me e a escrever e a viver de outra maneira. Isso é que sim. Comecei a viver de outra maneira, de uma forma extraordinária, a uma velocidade inacreditável, as coisas a acontecerem como se fosse um baralho de cartas a abrir-se, muitas coisas contraditórias ao mesmo tempo, muita tensão logo. Eu gostaria de recordar uma coisa, se vocês estivessem de acordo, claro que sim. Para ver a que ponto a tensão se instalou. O Dr. Mário Soares, evidentemente, estava presente no 1 de maio de 74, já tinha chegado a Portugal, vindo de França, e Álvaro Cunhal também, não é? Como? E Álvaro Cunhal também. Exatamente. Dirigiu-se ao estádio e depois saiu dele, ao fim daquele enorme comício com uma grande multidão, saiu dele de braço dado com o Dr. Álvaro Cunhal. À noite falou para a casa do Dr. Mário Soares, o Vítor Cunha Rego, que é uma pessoa que faz a maior falta ainda hoje a Portugal. Foi o meu diretor no semanário. Eu era estagiário quando comecei no semanário, precisamente com o Vítor Cunha Rego. Então percebe o que é que eu vou dizer. Estou a evocar uma pessoa não só muito inteligente, como muito dotada para analisar o fenómeno político, muito atenta e a captar todas as nuances e armadilhas e contradições do fenómeno político. À noite falou do Dr. Soares e disse: Mário, está tudo perdido, você saiu do estádio 1º de Maio de braço dado com o Álvaro Cunhal. Nunca mais me esqueci desta história, porque o a seguir, embora faseado, justificou completamente aquele temor do Cunha Rego. Ou seja, caiu o primeiro governo, veio o segundo governo
que era liderado por um militar que não sabíamos, mas imediatamente percebemos, ligado ao mesmo militante do Partido Comunista, o depois general Vasconcelos. O 28 de setembro foi uma coisa que Maria João, antes de irmos ao 28 de setembro, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. A Maria João e outras pessoas da época com alguma capacidade de análise política perceberam que as coisas podiam correr mal a partir dessa altura? É uma ótima pergunta, porque se eu não vou refazer a história agora com tudo o que sei e com o tempo em cima das coisas, que é um grande ator e encenador das coisas. O que nós tínhamos a noção é que o golpe de Estado se tinha transformado numa revolução. Isso absolutamente. E depois, quando víamos a troca de uma pessoa como o advogado Palma Carlos por um general comunista de Vasconcelos, ou por um militar, coronel Vasconcelos, que era comunista, e depois eu estava a citar o 28 de setembro, só porquê? Porque o 28 de setembro foi também outra etapa na cavalgada para se tornar cada vez mais claro para o país e para quem soubesse entender que se estava numa revolução e que essa revolução estava a ser liderada pelo Partido Comunista, que queria, viemos depois a comprová-lo, queria a África, como teve de alguma maneira, não tanto Portugal, porque certamente em Moscou se acharia que seria uma inconsciência, ou talvez caro demais, ou incerto, instalar no canto da Europa Ocidental, no canto do continente europeu, um regime comunista, mas queriam a África e tiveram-na. E, portanto, as etapas seguintes, o 28 de setembro, o 11 de março, e eu queria parar no 11 de março, foram uma espécie de certificado, mas absoluto, de para onde caminhávamos. Para onde caminhávamos. E o doutor Mário Soares, que até aí achava, talvez certo na perspectiva dele, que tinha que contemporizar, não podia cortar com a Revolução, não podia de repente ir para o lado daquilo que era chamada reação, que em certos aspectos ele já era muitas vezes apelidado disso, começou no dia 11 de março, acho que não teve uma dúvida, o que é que se passou no dia 11 de março, para a gente mais nova que nos está a ouvir e não acharem que estamos a falar de 1500, da descoberta do Brasil ou da chegada do Vasco da Gama à Índia, ou uma coisa assim longe. Não, 11 de março foi então uma coisa brutal e acho que o Jorge e o Camilo podem perceber o emprego, para mim, deste adjetivo. Foi brutal, porque se prendeu absolutamente indevidamente uma quantidade de gente que marcava o país, que criava riquezas, e riqueza que trabalhava, que era empresário, que no pleno uso do seu direito de livre iniciativa e de criar empresa e criar riqueza para o país, foram presos, mas o que se seguiu 12 ou 14 horas depois foi, ou 24 horas depois, foi as nacionalizações por decreto, assinadas pelo João Cravinho e talvez por mais alguém, mas eu lembro-me bem do João Cravinho. Silva Lopes, exatamente. Em que, de repente, de uma meia hora para a outra, se nacionalizava a economia portuguesa e, simultaneamente, se punha na cadeia as pessoas que tinham criado isso que acabava de ser nacionalizado. A partir daí foi num crescendo, mas como a gente dizia, o processo revolucionário em curso, chamado PREC, mas como nós somos originais, de facto, os portugueses têm uma singularidade que dá ótimas coisas e péssimas, neste caso vou citar uma boa, conseguiu-se milagrosamente, ligeiramente a seguir, um pouco mais de um mês depois do 11 de março de 75, se realizassem as primeiras eleições para a Constituinte no país e, portanto, que houvesse, de repente, uma maciça ida ao voto dos portugueses que estavam em profundo desacordo com aquela minoria revolucionária comunista. O ato foi participadíssimo, ganhou o PS, como todos sabemos, mas coabitavam, só para vocês perceberem que na altura, não sei, tenho idade para ter meus filhos, não sei o que é que se lembra, quer dizer, o que é que estudaram dessa altura. Na altura nós estávamos a pisar um chão cheio de minas,
todos os dias aconteciam tantas e tais coisas tão contraditórias que o doutor Francisco Balsemão, que dirigia o Expresso, onde eu estava na altura, achou por bem criar uma coisa que ninguém, a juventude de hoje não sabe, mas que mostrou uma enorme energia e uma enorme capacidade de iniciativa na altura, foi o Expresso Extra, que saía à quarta-feira. E porquê? Porque o Expresso semanal do sábado não dava vazão à quantidade, à fonte de informação que nós tínhamos, que era muito privilegiada. Nós éramos de longe o órgão de informação mais bem informado, e portanto teve que se inventar o Expresso Extra, que foi um sucesso, que saía à quarta-feira, para nós irmos ordenando toda a informação relativa ao país. Foi uma coisa verdadeiramente admirável. E depois, só lembrar, só para acabar, só para lembrar que um ano depois desse 1º de maio de 74, onde o Dr. Soares foi avisado pelo Dr. Cunha Rego que tinha sido um grande erro sair de braço dado com o Dr. Cunhal, conforme se viu, no 1 de maio de 75, o Dr. Mário Soares foi impedido com o Dr. Zenha de entrar e de subir à tribuna onde estava a Intersindical e o Álvaro Cunhal, e ambos eram ministros do governo da altura, não me lembro o número do governo, foram impedidos de entrar. O líder do Partido Socialista foi impedido de entrar. Isto dá bem a medida de como o que interessava... Maria João, não a surpreendeu, porque ficámos todos, quando olhamos para trás, sobretudo nós que ainda não tínhamos idade para perceber o que estava a passar, mas depois estudámos os assuntos, não a surpreendeu a forma como o PS estava a ser comido literalmente pelo Partido Comunista neste processo? Surpreendeu-me imenso, mas é preciso ver que o Dr. Soares, quando acordou, não, surpreendeu-me, mas é preciso ver que o ambiente era tão revolucionário. Eu lembro-me da criação, por exemplo, dos SUVs, Soldados Unidos Venceremos. Eram os soldados que puseram aos gritos pelo país inteiro a dizer que a pátria era deles. Não usavam a palavra pátria porque era reacionária e fascista, mas queriam também o poder. Depois eram os agricultores que queriam a reforma agrária e que ocupavam as terras. Depois era a cintura industrial de Lisboa, que se temia que viesse a ser igual à Comuna de Paris, porque os tratores rodeavam a capital. Eu podia estar aqui até amanhã, não vou estar, porque vamos falar de outras coisas e sobretudo hoje, mas só queria relembrar que era de tal maneira a onda tão revolucionária, tão avassaladoramente revolucionária, e liderada sempre pelo Partido Comunista, que de repente os partidos também eram dizimados por essa onda. E depois um dia o Dr. Soares acordou, e aí eu tenho que prestar a maior homenagem que é possível a um homem. Porquê? Porque foi capaz de ter e ter com a Igreja. Aliás, é preciso ver que em maio, eu gostava de dizer isto sobretudo hoje, em maio de 1974, o Dr. Soares foi de iniciativa própria visitar, era então já ministro dos Estrangeiros, visitar o Núncio Apostólico em Lisboa, que representa o Papa, como se sabe, para lhe dizer que isto não ia ser a Primeira República, e uns dias depois foi visitar o Cardeal Patriarca de então, do António Ribeiro, para lhe dizer o mesmo. Ajudado pela Igreja, pela enorme onda do país, pela Embaixada Americana, evidentemente, e pelos americanos, e pela social-democracia europeia, que apostou no Partido Socialista, não no CDS, não no PSD, mas sim no Dr. Mário Soares e no Partido Socialista, a social-democracia europeia, portanto, a social-democracia, os americanos, a Igreja, cá dentro, a Igreja, o Carlos... João, sobretudo a social-democracia alemã, não é? Que foi decisiva neste processo. Não, sim, foi decisiva. Mas, ouça, se o Dr. Mário, se não tem sido o Dr. Mário Soares e 1 milhão de pessoas atrás dele na Fonte Luminosa e nos outros lugares do país, não tinha sido assim, porque era preciso a expressão, a prova de que a aposta da social-democracia europeia e dos americanos estava certa. Portanto, não tem havido aqui a resposta comprovada, também um certificado, não era possível. E aí foi maravilhoso, foi comovente e ao mesmo tempo foi febril, foi vulcânico. Poder ser testemunha participativa, como eu fui, muito participativa, dessas manifestações, de fazer 2 jornais por semana,
de entrevistar militares, de estar em todos os quartéis ao mesmo tempo, de estar nas sedes dos partidos todos, o Dr. Sá Carneiro, as principais figuras do PS, o CDS, que não era no Largo do Caldas, era já não me lembro onde. Tenho ideia que não era logo no Largo do Caldas. Nos comandos da Amadora, lembro-me do Jaime Neves me perguntar: quer que eu mande um carro de escala, porque eu estava grávida na altura. Ele sabia, tinha medo que eu fosse de transporte público, não sei o que é que lhe passou pela cabeça, e eu estava a ver que ele ainda me mandava buscar de Jaime. Agora estou um bocadinho a brincar. Mas foi outra das figuras-chave deste processo, o Jaime Neves, não é? Foi que não raramente invocamos, mas foi um herói autêntico. Não, foi um herói, mas que não é um herói oportunamente esquecido, porque esquecido de uma forma feia, porque evidentemente foi um herói, ajudou quanto pôde, nunca quis ser um herói, foi um patriota. Eu gostaria ainda mais de dizer que um herói foi um patriota, amava Portugal acima de todas as coisas, e para isso se bateu, para a legalidade e a ordem num país que ele amava e que sentia a sua pátria. E depois foi esquecido, porque não convinha esquecer que uma pessoa que defendia a África e que serviu a África com gosto e empenho... Que era um comando, ainda para mais. E que era um comando ainda para mais, não merecia ir para a prateleira dos troféus da caça dessa altura. Camilo, posso só... Força, Jorge. Bom, antes de mais, Maria João, eu tenho que lhe agradecer. Para nós, Mel, é um privilégio tê-la aqui, porque as pessoas mais novas não reconhecem o que se passou naquela época. E a Maria João é realmente uma senadora da sociedade civil, do jornalismo, e nós temos que agradecer. E era um privilégio, eu recordo-me que era um privilégio ser entrevistada por si. Os políticos tinham privilégio. É só relembrar que a Maria João fez várias biografias, do Sá Carneiro, do Mário Soares, teve também um livro com as conversas com o Álvaro Cunhal e as suas lembranças. Tem um prefácio que muito explica sobre o 25 de Abril, sim, exatamente. E portanto, agora temos nós o privilégio de a entrevistar. E, portanto, mas Jorge, eu só queria referir exatamente para os mais novos uma coisa muito importante, é que o país se portou bem nessa altura, porque evidentemente nós tínhamos um condutor civil que era o Mário Soares, ajudas externas, com certeza e de peso, como era a social-democracia e o embaixador da América, país poderosíssimo, em Lisboa. A Igreja, que é uma instituição milenária com 2000 anos. Mas é preciso ver que o povo correspondeu a essa chamada, que disse: eu estou presente, não queremos este estado de coisas, não queremos uma pátria comunista, não queremos os nossos filhos educados numa ditadura comunista, e fez tudo o que pôde. Uns incendiaram as sedes do Partido Comunista, outros vieram para a rua, outros ajudaram com dinheiro, outros fizeram, não interessa, tirando uma minoria muito pequena, e portanto a rua e a Revolução foram vencidas pelo povo português e a legitimidade democrática, e eu vi e vivi tudo isso na primeira fila. Quando nós nos lembramos de fazer a entrevista, tinha muito a ver com o facto de o debate que tem existido nestas últimas semanas sobre as comemorações do 25 de Abril, em que vem ao de cima ainda divergências sobre a leitura que se faz sobre o 25 de Abril. Eu gostaria de recordar às pessoas que do 25 de Abril até ao 25 de Novembro, o país teve 2 presidentes da República, 6 governos provisórios, esteve à beira da guerra civil, houve nacionalizações, houve saneamentos, houve prisões, houve ataques a sedes partidárias, houve os partidos mais moderados naquela altura, que era o Mário Soares, do PS, o PPD de Sá Carneiro, o CDS, eram considerados partidos de direita, o Partido Comunista. Aliás, há uma expressão que eu julgo do Álvaro Cunhal, que diz mesmo ao Mário Soares que ou juntas-te a nós ou vais ficar na direita e vais ser derrotado, e ele leu de forma diferente. Eu gostava muito... Direita e fascista. Direita e fascista, sim senhor. E o que é mais estranho para nós que estamos a acompanhar a atualidade política é agora vermos o Partido Socialista vir dar a mão, de alguma forma no poder, às pessoas que naquele momento tinham um projeto totalitário coletivista para Portugal. E, portanto, a sua memória para nós, neste movimento da Europa Liberdade, é fundamental, porque as pessoas não se podem esquecer do que é que foi aquela época e porque é que hoje estamos aqui, estamos na Europa.
porque devemos a Mário Soares, devemos àqueles políticos daquela altura que conseguiram. Eu recordo-me que havia uma expressão que o próprio Kissinger disse que não iria ajudar Portugal enquanto o PCP estivesse no governo. Deve-se lembrar-se de certeza dessas histórias. Eu gostava de ouvir sobre isso. Exatamente. Mas há uma coisa que eu queria referir também, outra vez, a propósito da capacidade de reação, que agora, na sociedade de hoje, em 2020, encontro mais abúlica ou mais instalada, a sociedade civil, as elites, podemos lá ir ou podemos deixar para outro programa se quiserem, que é uma coisa que me desgosta e preocupa. Já vamos às elites, Mariana, já lá vamos. Mas é que eu queria só referir, porque está ligado com aquilo que temos vindo a falar e que a juventude de hoje tem que saber, é que o 25 de novembro não foi o fim da Revolução Comunista. O 25 de abril foi uma solução negociada por Major Melo Antunes, admito que o melhor que ele tenha sabido, com o Dr. Álvaro Cunhal. Basta dizer que só em 82, estou a falar de 75, 82, que o Dr. Balsemão, que liderava então a AD, com o Dr. Mário Soares, que liderava o PS, conseguiram acabar com a tutela militar. E o Conselho da Revolução. O Conselho da Revolução, e que esse Conselho da Revolução era muito participado e influenciado e determinado pelo Partido Comunista. E basta dizer que só em 89 é que se conseguiu reaver o direito à iniciativa privada. Acabou-se com aquele artigo que falava da irreversibilidade das nacionalizações da Constituição. Exatamente. Os jovens têm que saber isto. É pena eu estar aqui a dizer isto tão depressa e de repente podem não reter, mas foi um longo caminho, não foi uma coisa que acabasse no 25 de novembro. Eu queria só, depois já passamos para hoje, mas só, se vocês não se importam, ver outra coisa admirável dos portugueses, foi em 1979, o Dr. Sá Carneiro, que entretanto tinha estado muito doente, foi operado em Inglaterra e foi convalescer, que o médico mandou convalescer para um clima quente, ele foi para o sul de Espanha e portanto tinha estado ausente e depois voltou a Portugal e imediatamente tomou conta voltou a assumir a liderança do PPD, que depois passou a chamar-se PSD, e percebeu que era possível acabar com um estado de coisas que era simultaneamente restos da Revolução, uma Constituição que maniatava tudo e todos, uma cultura do tempo que impossibilitava a iniciativa, o empenho, a ação, etc., que era preciso dar a volta a isso. Percebeu que não o fazia sozinho e foi capaz de fazer uma aliança com o CDS de Freitas do Amaral, o PPM, que era o PPM, e os reformadores, que na altura foram muito importantes, porque eram pessoas de centro-esquerda, como o Barreto, não é? O António Barreto, infelizmente vivo, e o Dr. Medeiros Feira, infelizmente, já faleceu. Também. Fizeram a AD e aconteceu uma coisa admirável que eu assisti, bem, mas isso então, assisti, já nem posso dizer na primeira fila, assisti lá dentro, que foi, eu assisti a Sá Carneiro ter feito assim, vou fazer assim que é para ver, e virou o país, estando na oposição. É a primeira vez que há memória que um país, a oposição ganha naquele contexto em que tudo era adverso. Tudo era adverso. Aquele discurso, ele ganhou contra tudo. Contra a mídia, contra o ar do tempo, contra os militares, contra as censuras diversas e camufladas. E ganhou porquê? Porque os portugueses quiseram que ele ganhasse. E mais uma vez os portugueses aí foram formidáveis e começou a governar. Infelizmente a morte levou cedo demais, mas ainda tentou fazer um governo que exatamente liberalizasse e desse fogo e iniciativa ao país. Que era o que é que acha que fez Mário Soares? Porque a verdade é que nesse 1º de maio ele está junto com Álvaro Cunhal. O que é que fez o Mário Soares, no fundo, repensar que aquele não era o caminho? Porque, enfim, agora no final da sua vida... Sim. Jorge, o Mário Soares não era, tinha passado pelo Partido Comunista, sabia bem do que é que a casa gastava e o Mário Soares queria um Estado de Direito, uma democracia a funcionar,
Pluralista. Aliás, ele foi defender. Pluralista, ocidental, exatamente. Aliás, o Dr. Mário Soares é uma coisa muito interessante, porque eu ainda no outro dia estive a reler uma entrevista que ele me deu, onde me dizia, eu nunca pensei, e estava a ser tão sincero, a sério, não estava a manipular nem a fazer de engraçadinho, estava a dizer a verdade. Ele pensava que ia talvez fazer um partido, talvez dirigir um jornal tipo Nouvelle Observateur, que é um semanário que ainda hoje sai, francês, um semanário exatamente francês, que ele muito admirava e era amigo do João Daniel, recentemente falecido, que era um grande jornalista que o dirigia. Ele achava que ia fazer Nouvelle Observateur português, um partido, e ajudar a fazer aqui uma democracia pluralista e ocidental e um Estado de Direito com a liberdade acima de tudo, que era o grande valor dele. E nunca pensou chegar nem a Primeiro-Ministro nem a Presidente da República. E, portanto, o Álvaro Cunhal queria exatamente o contrário, queria uma ditadura onde a primeira pessoa a ser afastada, silenciada e talvez presa definitivamente fosse o Dr. Mário Soares. Portanto, o Dr. Mário Soares percebeu muito bem onde é que estava metido. Há pessoas que acham que ele demorou talvez Mais algum tempo, sim. Eu estou nesse grupo, Maria João. Eu estou nesse grupo. Olhando à distância, tenho essa sensação também. Qual foi o papel que teve o Melo Antunes com o Documentos Novos? O Melo Antunes opõe-se, no fundo, àquele que chamou a ditadura revolucionária e coletivista, mas também tinha dúvidas sobre a social-democracia. Qual é que foi, na sua opinião, o papel que viveu perto de Melo Antunes? Porque, de alguma forma, no fundo, os militares, eu diria, os militares da Academia Militar começaram-se a dividir em relação aos capitães. Também isso se passou naquela muito época. cedo. Muito cedo. Sim, muito cedo. Os spinolistas foram todos afastados, varridos da cena política, mal se pôde no 28 de setembro. E o Spínola. Olha, você vai ficar espantado e o Camilo também com a minha resposta. A pessoa que eu, ainda hoje, 46 anos depois, consigo descodificar mal é o Major Melo Antunes. Porquê? E fiz-lhe uma longuíssima entrevista que saiu num livro. Porquê? Porque nunca foi claro para mim os limites da negociação que ele teve no dia 25 de novembro com os comunistas. Ele deve ter dito, nós vamos dar aqui um jeito, vocês vão deixar de ser tão incomodativos e tão manifestarem-se tão perto do poder, mas vão ficar com algum, porque na verdade o Partido Comunista manteve o poder, o Camilo. Exatamente. Basta ir aos livros e ver os livros da história, que entretanto já saíram, e tanta coisa que se escreveu. Sim, claro. Maria João, não sei se está de acordo comigo, mas eu quando leio sobre o Melo Antunes, ainda hoje em dia, fico com a sensação que é das figuras mais opacas do regime, nessa altura. Quase não conseguimos decifrar. Não, ele não sei se eu diria opaco, ele era uma pessoa muito reservada, muito reservada. Era uma pessoa que era difícil, mesmo numa entrevista, difícil de chegar lá. Agora, que teve um papel que eu considero ambíguo, teve, porque era um socialista de esquerda daqueles, se o Partido Comunista não tivesse, ele advogaria certamente uma aliança entre o PS e o PC, por exemplo. Não, o Dr. Soares nunca faria. Aliás, este 25 de Abril, se o Dr. Mário Soares estivesse vivo, não era celebrado assim, até porque este Partido Socialista de hoje, de António Costa, em quase nada se revê, se revê-se no fundador também mal feito fora, não é? Mas não é o mesmo. E a prova é que o João Soares não se ensaiou, agora estou a saltar para hoje para vir dizer que não ia lá. Mas, Maria João, deixe-me precisamente dar esse salto que eu ia fazer, eu ia colocar essa questão. Como é que vê o Mário Soares, de 75, que luta contra o PC e depois abraça de forma tão entusiástica esta geringonça que surgiu em 2015? Não abraçou, não estava na altura. Jorge, participou na aula magna que ajudou a criação da geringonça. Camilo, não posso, como é que é dizer, não posso garantir, porque acho que os 2 últimos anos de vida do Dr. Mário Soares, e ouviu aí 2 ou 3 vezes, foram infelizes. Não era o mesmo Mário Soares? Não era o mesmo.
envelheceu mal, correu muito mal aquela campanha eleitoral para a presidência da República, desaconselhado por toda a gente, até pela família mais próxima e os maiores amigos. Criou uma espécie de ressentimento contra tudo e contra todos. Não soube sair a tempo, nada. Maria João. Não, mas espera aí, não percebeu nada do que o Passos Coelho teve que fazer, praticamente também sozinho, contra tudo e todos. Não percebeu que tinha sido o partido dele que tinha levado o país àquela condição de bancarrota e, portanto, tudo isso fez com que ele tivesse a tentação de adocicar ou amaciar aquilo. O Mário Soares, com menos de 10 anos, não teria gostado daquela solução. Agora, isto dito, estamos a falar de uma alteração de paradigma radical do habitual figurino português. Também é outra coisa que um dia podemos lá chegar, que foi o que fez o António Costa. Alterou numa pernada, também de uma meia hora para a outra, alterou o paradigma no qual os partidos políticos e a democracia, o jogo partidário estava instalado há 40 anos. Esta fragmentação que hoje temos, na sua opinião, gostava de ouvir, não é resultante dessa deriva do próprio Partido Socialista para um caminho que é dar a mão a projetos que obviamente têm esta natureza estatizante e coletivista e controleira da sociedade, que no fundo é isso que nós estamos a falar. E controleira e, sobretudo, fazendo uma coisa que eu acho longe o mais perigoso e o mais nefasto simultaneamente, que é os portugueses, já deles próprios, têm uma enorme dificuldade de tomarem do risco, da iniciativa e, portanto, vão para a sombra e o chapéu de chuva do Estado. E nós vimos isso até ao nível do empresariado. E, portanto, o Partido Socialista, ao fomentar tanto o Estado, ao abrir tanto ao Estado, ao proteger tanto, a ponto de fazer filhos e enteados dos portugueses, proteger tanto o setor público, falando agora, quer dizer, tendo a audácia e o despudor de falar de aumentos agora ao setor público, neste momento pavoroso em que estamos, em que podemos estar com fome em Portugal daqui a 2 ou 3 meses, Deus queira que eu me engane, e a proteger o setor público, que é a base do seu eleitorado, em detrimento do privado. Mas acho que este paradigma que o António Costa abriu porque o partido dele chegou àquela geração, a geração que mais virada para a esquerda, simpatizante naturalmente, que naturalmente simpatiza com o Bloco de Esquerda, que não antipatiza, não hostiliza o Partido Comunista, está ou no poder ou perto dele. Tem cargos importantes no PS. E, portanto, o Partido Socialista, hoje, não direi que quase não se distinga do Bloco de Esquerda, mas são primos direitos. Não serão irmãos, primos direitos. São primos direitos. E isto não é o Partido Socialista do António Guterres e do Mário Soares. De facto, não é. Não é? Não sei como é que vai ser. Acho que a pergunta é, quando eu olho para este debate do 25 de Abril e da divisão que é natural que existe entre as pessoas que têm esta memória do que foi o 25 de Abril, o que se passou naqueles 2 anos, não acha que é um pouco o fim do próprio regime, daquela ideia de Abril, ou seja, no fundo estão a querer comemorar sabendo que a sociedade ainda está dividida sobre este assunto? É que estão a levar a um extremo em que parece que qualquer pessoa que se oponha à comemoração vem outra vez com o discurso que na altura todos os que não apoiavam a revolução eram considerados fascistas, incluindo o Mário Soares. Não, mas exatamente, mas ouça, quem promove normalmente com empenho, com chama, com vigor, todos os anos o 25 de Abril, de onde parte é mais do Partido Comunista e da esquerda mais radical. Acontece é que, por uma questão de ritual, de circunstância, de responsabilidade política, acha-se que tem que fazer aqueles festejos fúnebres com o cravo, uns discursos muito maçadores que não dizem nada a ninguém com menos de 60 anos no Parlamento e que já ninguém ouve. Este ano, o Ferro Rodrigues, que não é nem a pessoa mais habilitada politicamente, nem a pessoa mais inteligente que conhecemos para ser bem educada,
e que é um esquerdista muito cediço, muito datado. Acho que lhe está a fazer um grande favor, Maria João, com esses termos. Mas pronto. eu não quero ser indelicada, estou só a dizer, não é a pessoa bem intelectualmente mais dotada que eu conheço, nem um político dotado, é um político muito velho e muito datado, que resolveu encarnar nele a responsabilidade da herança e de afrontar um estado de emergência que tinha confinado em casa toda a gente, arrogando-se o capricho e o exclusivo desse capricho. Eu também me espanta aqui a posição do Presidente da República, que exige ou impõe ao país um confinamento geral a ponto, isto é uma situação que é brutal e que não pode ser escamoteada, a ponto das pessoas não poderem enterrar os seus, e vai-se festejar o 25 de Abril. Ou seja, o Presidente da República não reagiu e aparentemente não se importou de ter sido desautorizado pelo número 2 do Estado, o número 1 do Estado português, que é a Presidência da República, foi desautorizada pelo número 2, que é o Presidente da Assembleia da República. Não me venham cá com as histórias que são 100 pessoas, porque então, por exemplo, a Igreja pode dizer que vai fazer missas só com 100 pessoas, ou alguém pode dizer que vai fazer uma confraternização de alguma coisa importante só com 100 pessoas. E, portanto, as empresas podem abrir, Maria João. E as empresas poderiam abrir a mesma história, não é? Exatamente, eu ia lá, agora ia... Estádios de futebol, que é o que as pessoas querem. Exatamente, aos estádios de futebol, exatamente, ou concertos dos artistas que estão a passar um péssimo bocado, etc. O que eu não gosto aqui é da quebra do compromisso e da responsabilidade do número 2 do Estado em face do exigido pelo Presidente da República, sem que nada tenha acontecido, e para festejar o Abril, que é uma satisfação à esquerda. Vou dizer uma coisa. Julgo estar em condições de poder afirmar que o Dr. António Costa terá dito ao Presidente da República que eu preciso do 1 de maio. 5 de Abril e do 1 de Maio. O que não interessa se isto é uma indiscrição que eu estou a fazer, não estou, porque faz tanto sentido político que eu tenho a obrigação de falar nisto aqui. Faz tanto sentido uma pessoa que precisa daquele eleitorado, precisa que se recomponham algumas pontes que estavam já com os seus alicerces corroídos entre o Bloco de Esquerda, a propósito dos orçamentos e disto e daquilo. Faz tanto sentido isto que é muito natural que o António Costa tenha dito isto. E o Marcelo Rebelo de Sousa quer ser eleito pela esquerda, porque morre, teima 5, se não tiver mais votos que o Dr. Mário Soares. Precisa daqueles votos. Vamos dizer as coisas como elas são. O Marcelo Rebelo de Sousa também precisa daqueles votos, portanto anuliu, em vez de ter dito, não se passa isto, que é uma vergonha haver filhos e enteados, não é só no Estado e na privada, na maneira como se tratam as pessoas, é também aqui. Eu vou fazer um discurso no Parlamento vazio, que até dá uma imagem muito bonita televisivamente. O Marcelo foi incapaz, o Presidente da República foi incapaz de assumir uma posição de coragem e de liderança, cedeu também por motivos eleitorais. E não acha que isso vai afetar a imagem de Marcelo, Maria João? Vai afetar a imagem de Marcelo? Sabe como eu acho que as pessoas estão um bocadinho mais decadentes ou mais cansadas, ou as elites mais esmorecidas, a sociedade civil pouco mexida. Claro que agora, neste preciso momento, é mau falarmos nisso, porque temos assistido a iniciativas formidáveis da sociedade civil neste momento, de solidariedade, de capacidade de invenção, de coisas que estão a acontecer. E, portanto, não é o momento, nem eu acho delicado, nem queria magoar ninguém, de estar a criticá-las. Mas o que eu vejo é que imensas ações que, em tempos normais, seriam passíveis não digo de se tratar mal as pessoas, mas de uma acusação, de uma pessoa vir dizer não é assim, de uma queixa. As pessoas estão a engolir tudo, estão-me a explicar mal, mas acho que... Sim, estão passivas. Passivas e resignadas.
designadas. Eu gostava de fazer uma pergunta que é a seguinte: olhando para a história do Partido Socialista, que foi relevante para estarmos na situação em que estamos hoje, do ponto de vista de sermos uma sociedade democrática, inserida na Europa, numa democracia liberal e tudo isso, esta atitude dúbia que tem tido na política e a ideia de se ficar, manter o poder pelo poder, até onde é que vai levar o país e o próprio Partido Socialista? Porque é uma interrogação que eu faço, considerando as próprias raízes democráticas que teve na Revolução e que foi realmente um partido contra-revolucionário, como Sá Carneiro e o próprio CDS. Como é que vê esta? Qual é a sua leitura? A minha leitura é que, se não fosse isto agora, eu acho que eles tinham equilibrado as contas. O António Costa tinha demonstrado que tinha sido capaz da esquerda, de levar a esquerda mais radical a ser ordeira e disciplinada nesse acatar das contas. Acho que tiveram muita sorte com o ministro, que fez cativações e austeridade escondida, que deve fazer também rir outra vez hoje o Passos Coelho, com as cativações que ele fez, à pala de não ter feito, mas não fez, não posso dizer que tenha feito um mau papel. O que eu acho é que o Partido Socialista hoje é um Partido Socialista muito mais à esquerda. Quando o António Costa se for embora, quem for para lá é uma pessoa radicalmente mais à esquerda, é o que se chama um socialismo de esquerda. E desde que eles tenham a economia de mercado, não se importam de no resto ser de esquerda, ou seja, um Estado cada vez mais obeso, mais pessoas a dependerem do Estado, menos fomento e menos empenho na iniciativa privada e no valor da iniciativa privada. Não é só de criar riqueza, é estimular as pessoas a serem a serem por elas próprias capazes de terem o orgulho e o estímulo de fazerem coisas e criarem iniciativas e criarem riqueza. E isso não vamos ter. Não vamos ter, porque aqui é Estado, um Estado cada vez mais obeso e mais cheio disso. Maria João, olhando para aquilo que está a passar e para as promessas que o António Costa está a fazer, que não vai haver austeridade, sendo que a austeridade já cá está, a pergunta que tenho para lhe fazer é: não acha que aquelas pontes que a Maria João há bocado dizia que ele está a tentar manter com a extrema-esquerda vão desaparecer a partir do momento em que tivermos que aplicar medidas duras de austeridade? Vão desaparecer, mas vão desaparecer com certeza. Vão desaparecer com certeza e ele vira-se, também não hesitará 2 segundos e vira-se para o Rui Rio e para o PSD, acho eu. Já lá vou também. Sim, e portanto vão desaparecer, evidentemente, e a Catarina Martins e os seus amigos não se ensaiarão para dizer aquilo que já dizem baixinho, é que já disseram anteontem que o Ministro das Finanças, que era servil com a Alemanha, ou não sei o quê, que era o que eles diziam. Vendido à Alemanha. Era o que diziam do Vítor Gaspar, exatamente. E, portanto, acho que essas pontes vão cair, mas, como sabe, o Dr. António Costa é a pessoa mais hábil e apta do mundo a agarrar a oportunidade. Ele desagarra a extrema-esquerda e agarra o centro-esquerda do PSD no minuto em que for preciso. Ou quem sabe o CDS, não sei, de quem for preciso. Maria João, então qual é o papel, como é que julga o papel que o Rui Rio está a desempenhar neste momento? Poxa, como é que eu não posso dizer que ele esteja só a ajudar o António Costa. Gostei imenso de o ouvir dizer que ele não podia dar aumentos, que era contra a ideia de se dar aumentos nesta altura. Mas chegou tarde, não é? Chegou tarde à crítica. Chegou muito tarde à crítica, muito tarde à crítica. É preciso ver que o Rui Rio não é uma pessoa de direita, é uma pessoa que eu diria de centro-esquerda, que o PSD pode ser um partido social-democrata e não terá nenhuma hesitação em se unir ao António Costa. Acho eu, posso me enganar e vir aqui pedir desculpa. Acho que não terá nenhuma hesitação. Agora, dirá até que é por motivos patrióticos, mas se fosse antes de março, não hesitaria em unir-se. Mas acha que é bom para o país? Não, eu não gosto do Bloco Central. Eu gosto da direita e da esquerda. E acho que o Bloco Central é uma sementeira
vícios, maus negócios, oportunismos, coisas opacas, não gosto nada. Falta de escrutínio. Interesse. Como? Mas, de uma forma mais desapaixonada, mas observando o que nós vamos ter pela frente, que é um programa relativamente violento, a pergunta... relativamente. Diga? Pode-se tirar o relativamente, diz a Maria João. Não, tiro. Um programa violento em que temos esta herança do Partido Comunista, que cada vez que alguém quer fazer as mudanças que eles nunca aceitaram, neste caso é o Partido Comunista e o Bloco, e que, portanto, é um peso, é uma herança que nós temos e que vai, no fundo, originar outra vez a ida à rua, as manifestações, e, enfim, a contestação social. A atitude do Rui Rio está a ser relativamente cautelosa, sabendo que mais tarde ou mais cedo pode vir a ter que ser chamado, porque no fundo este também é o problema que os partidos mais institucionalistas da democracia, que na altura também aconteceu em abril. Eu também penso nisso. Eu estou de acordo consigo, com isso que diz que o Rui Rio está, todos os dias deve ponderar e ver qual é o lugar dele no tabuleiro do xadrez. Mas a mim, o que me entristece mais, quero que lhe diga, o que me entristece mais é que no país é cada vez maior peso do Estado que amacia e destrói e adormece, anestesia a vontade e a educação de se educar as pessoas para terem iniciativa e terem capacidade de fazerem coisas e de saírem. Torna-nos prisioneiros, ficamos prisioneiros. E depois isso aflige-me, o papel do Estado aflige-me o Partido Socialista nunca ser capaz de reconhecer às empresas o papel inestimável que elas têm no tecido económico português, nunca reconhecerá, e o seu sucessor, que será mais à esquerda do que ele, também não reconhecerá, e portanto o que eu antevejo, além destes anos agora muito maus, que se vão seguir devido aos efeitos do vírus e que vão dilacerar a economia, o que eu antevejo é que depois disso, em vez de sairmos para então agora ao menos vamos aproveitar para criarmos outra mentalidade, outra cultura, outra forma de estar na sociedade, uma coisa mais ativa, mais iniciativa, não vai ser assim, porque o Partido Socialista não vai deixar e a direita está, não sei o que é que se passa, porque eu não sei como é que é possível que a esquerda impere desta maneira, sem que não haja, repare que as grandes reformas feitas, em vez de terem sido reformas que o Estado, que o país precisa, foram reformas em temas fraturantes. O casamento dos homossexuais, o aborto, o não sei o quê, a eutanásia, agora está por um fio. Quer dizer, esteve por um fio, agora não sei se aprenderam ou desaprenderam qualquer coisa, não sei qual vai ser o resultado, nem quero prever, mas estava por um fio. Portanto, essas foram as reformas que eles, com gosto e com empenho e barulho e a mídia toda atrás, fizeram. O Estado, que eu veja, reparem que o país modernizou-se, de facto, ao longo dos anos. Ninguém vai dizer que não valeu a pena ao 25 de Abril, quando todos os números mostram como todos nós ganhámos em todos os níveis. Mas eu vou só pegar em dois, muito depressa. O país modernizou-se, há autoestradas, há coisas fantásticas, hotelaria fantástica, restaurantes fantásticos, empresas até melhores, o que se chama um país moderno. Mas não sei se desenvolveu, ou seja, se criou uma economia sustentável, se libertou a sociedade civil mais, se apoiou de tal maneira as empresas no sentido de as incentivar. Portanto, quer dizer, não são só autoestradas. Percebem o que é que eu digo? No fundo, como não assusta esta dependência que nós vamos tendo do Estado e esta dependência externa, porque um país que, enfim, europeu, inserido numa economia dinâmica,
dependendo do Estado e dependendo do exterior e do que é que o exterior pensa sobre Portugal e o que é que nós devemos fazer como cidadã portuguesa, como é que olha para isto e que acompanhou aquele momento romântico de Abril, que era construir uma nova sociedade? Diga. Não posso acompanhar com mais desgosto verdadeiro interior, porque vejo exatamente o que eu vejo ser apaparicado e incentivado é o Estado, não a sociedade civil e não o empresariado. Agora tenho aqui um ecrãzinho diante de mim, é indiferente? É indiferente. É indiferente. Aparecer. Pronto. O que eu vejo ser apaparicado é o setor público, é o Estado, do Estado, e não haver o mesmo ímpeto reformador e de capacidade privado e com as pessoas que são capazes de criar riqueza, iniciativa e coisas novas. E também gostaria de dizer que há a coisa que mais me aflige, além do peso do Estado, e de eu saber que futuramente, se continuar nas mãos do Partido Socialista, cada vez se incentivará mais o Estado e o seu peso. Outra coisa que me aflige muito é a educação, porque por muito que, evidentemente que felizmente já não há analfabetos e que há escolaridade geral, etc. Pronto, também mal feito for em 2020. Mas eu não posso dizer que esteja perante uma boa educação, nem gente muito bem preparada. Não, vejam, por exemplo, este pequeno exemplo. Na rua, um repórter da TV a perguntar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Vejam a dificuldade de expressão das pessoas, não foram educadas a estruturar um pensamento, a articular um discurso. Maria João, não é só na rua. Há políticos que nos governam que não sabem falar português, Maria João. Não é só na rua. Exatamente. E, portanto, eu aflijo muito porque a educação não é só a frequência da escola, nem é só o poder-se dizer, entrar nas estatísticas que depois são mostradas na Europa. A educação é também uma forma de estar, é um mundo cultural, é uma vivência de boas maneiras, de saber falar, de saber estar. Eu não vejo isso. Não vejo isso. Claro que é difícil. Na sua opinião, qual é a responsabilidade? Porquê que as elites, e sendo a Maria João uma pessoa da elite no sentido mais nobre da palavra, preocupada com a sua sociedade, como cidadã portuguesa e europeia, o que é que aconteceu às elites? Estas elites ficaram dominadas e ofuscadas com o poder do Estado. O que é que lhes aconteceu? Foram as elites que de alguma forma também se envolveram na altura da Revolução e se opuseram ao que estava a passar. O que é que aconteceu às elites entretanto? É uma coisa estranha, porque assim, se é verdade que no primeiro Parlamento, quando depois das constituintes se olhava para as bancadas dos partidos, estava o melhor da sociedade portuguesa, médicos, advogados, empresários, a sociedade civil tinha o seu melhor ali. De facto, era um orgulho. Eu lembro-me das pessoas que lá estavam. Depois, houve uma espécie de desinteresse que foi também verificado nas abstenções às eleições, cujos números nos mostravam que havia uma distância, ou um alinhamento, ou um cansaço, ou não sei o quê. As pessoas instalaram-se na democracia. E a verdade é que houve uma degradação do pessoal político, mas mesmo nas elites que não estão na política, há um conformismo, um horror ao risco e uma a obcecação pelo Estado. Se não for o Estado, eles não são capazes, se não tiverem a garantia, o selo, a ajuda, o amparo, a inspiração do Estado, não são capazes. Se nós olharmos para a história de Portugal, eu penso muitas vezes que ela foi muito feita pelo povo e por alguns grandes homens. Certo. Percebem o que é que eu digo? E não por uma constância de grandes homens e de grandes líderes
em que o povo também teve o papel. Eu acho que o povo português teve imenso papel. Maria João, há duas datas que mostram isto. 1385 e 1640. Exatamente. Eu não tenho, nunca tive uma muito boa ideia da nossa elite. E, curiosamente, apesar de tudo, não posso dizer que a SEDES não fosse, que foi uma instituição, temos agora que dizer aqui também para os nossos ouvintes mais jovens, foi uma... Oh, Camilo, como é que não era uma associação, era uma... A SEDES era uma associação. Juntava depois, onde se juntou antes do 25 de Abril... Os descontentes do marcelismo, não é? Os descontentes do marcelismo, que começaram por acreditar no Marcelo Caetano, que sucedeu ao Salazar, e depois se desiludiram, e que depois vieram a desaguar no PSD, no CDS e no PS. E essas elites prometiam, é facto que prometiam, e tinham provado, João Salgueiro tinha provado antes do 25 de Abril, como provou depois. Houve qualquer coisa que eu gostaria agora, gostaria de me interessar mais por isso, para não debitar coisas levianas ou sem substância, mas a verdade é que eu posso não ter competência para fazer um estudo histórico agora neste momento, mas há uma coisa que eu posso dizer sem me trair a mim própria, sem mentir, é que eu não vejo uma elite nem ativa, nem com capacidade de iniciativa, nem com energia, nem com gosto, nem com vontade. Não vejo. Não. Sim, mas isso uma das leituras que eu faço e gostaria também de perguntar é o capitalismo patrimonialista que nós tivemos, no fundo, famílias que eram donas de empresas, tudo isso desapareceu e o que criou foi o que eu diria um capitalismo anónimo, exato, popular, em que na prática temos gestores que querem no fundo manter-se na tona do poder enfim, dos focos da vida social, económica e política do país e têm uma dependência muito grande em relação muito grande. Claro. Há uma espécie de uma corrupção moral da sociedade no momento em que ela não se consegue libertar para expressar a sua opinião porque tem consequências na vida prática delas, não é? Exatamente. Eu até me pergunto se estarão já destreinados ou que é como as pessoas que deixam de fazer ginástica e depois custa a reganhar aquela flexibilidade mental e física. Eu não sei o que é que... Mas de onde é que lhes vem o medo? Porque uma das aspectos... Nós não somos uma sociedade de risco, nós não somos, os portugueses não são, não têm a capacidade do risco, não têm o gosto do risco, isso não acho. Não vou dizer que sejam... de maneira nenhuma acobardados ou hesitantes, não é disso que eu digo. Direi mais instalados. Aqui não há o gosto do risco, não há uma cultura que eduque, que leve a isso, que semeie isso. Não há. Espera sempre que alguém faça alguma coisa pelos outros, mas os outros têm dificuldade em mexer-se. Maria João, uma última pergunta de minha parte. Nós olhamos para a Espanha, tem líderes políticos jovens. Nós olhamos para a França, tem um presidente jovem. Nós olhamos para a Inglaterra, tem um primeiro-ministro jovem. Olhamos para Portugal e tem um líder de governo e um líder da oposição sexagenários, ou quase. Isto não lhe diz nada. Eu sei. Um sexagenário devias ter algum cuidado com o que estás a dizer, mas tudo bem. Mas eu não estou lá. Não, mas é verdade. Mas sabe que o Camilo tem toda a razão e isso evidentemente que é um sinal. Mas nós até nos podemos entreter, agora não temos tempo, mas podia entreter-nos a colecionar sinais que nos levam, depois vão desaguar naquilo que eu falava da educação. Quando desde pequeno se semeiam certos valores, em vez de outros, ou pelo menos além de outros, se tivessem semeado certos valores, as pessoas naturalmente aos 20 anos, ou aos 20 e tal, não eram o que são hoje, embora eu tenha que dizer que nós temos portugueses absolutamente formidáveis e há uma geração de 20 e tal anos a provar
com capacidade de iniciativa. Mas não está no poder nem nos partidos, Maria João. O problema está aí. Como? Não está nos partidos e não está no poder. Esse é que é o problema. O pior, mas é que eu ia chegar aí. Está na sociedade civil e começa-se a ver, e é ótimo, e não é e talvez isso diminua as sombras que eu coloquei sobre as elites e as suas capacidades de iniciativa e de desinstalação. Era uma palavra que me estava a faltar. Eu acho que as elites são instaladas, há pouca capacidade de instalação. Mas os jovens não querem a política. E eu tenho muita pena, mas muita pena. Acho que talvez alguma coisa mude, e o MEL é já uma ideia disso, porque eu estive na convenção do MEL de 11 e 12 de março, ou 10 e 11, 10 e 11, 10 e 11. 10 e 11, e vi muita gente nova. Trabalho no Observador, onde vejo artigos de gente muito nova a pensar politicamente muito, muito bem. Agora não sei se darão o passo, se irão para a Iniciativa Liberal, ou para o CDS, ou para onde eles quiserem. Gostaria que fossem, era vital, era a coisa que eu mais gostava que me acontecesse, era eu assistir à chegada à política de uma espécie de nova e maravilhosa geração, cheia de energia, de frescura, de outro ambiente cultural, de outra cultura que não tivesse nada a ver com a cultura atual. Era o meu sonho, que eu mais poderia desejar para Portugal, era isso. Jorge, queres fechar? Não, eu só tenho que agradecer mais uma vez à Maria João. Não. Privilégio em tê-la aqui. Para nós foi um gosto, uma honra, e naturalmente que o Mel fica muito orgulhoso da sua presença, e também agradecer a sua participação no próprio convenção do Mel. Camilo, podes então. Olha, eu gostava só de dizer uma coisa: vocês têm que fazer mais coisas, mais iniciativas. Não pode ser uma coisa só uma vez por ano, tem que ser mais iniciativas. É melhor, se me permite, pequenas iniciativas, mas constantes. Criar uma coisa que a gente sabe: isto é o mel, está aqui, isto é o mel. Tem que fornecer, a gente tem que comer um pão fabricado por vocês, tem que deixar sementes para nós irmos trabalhando essas sementes, desenvolvendo, regando. Depois nascem umas rosas assim tão bonitas como estas que eu aqui tenho. Exatamente. Jorge, olha, ficam as sugestões da Maria João para vocês. Eu também, da minha parte, quero agradecer à Maria João, até porque não é todos os dias que conseguimos ter uma pessoa no ativo, lúcida e capaz de ser esta memória histórica que ela trouxe agora. Não, gostei imenso. Não me façam mais velha do que eu sou. Gostei imenso, agradeço imenso. Espero não ter sido muito maçadora e muito faladora demais. De nada, devo dizer, Maria João, que tivemos 3.000 pessoas em direto a ver o programa e tem aqui centenas de comentários que vai poder depois responder e comentar também. Quanto a nós, e estou aqui para outra. Muito bem, agendaremos isso seguramente com outro assunto. Quanto a nós, no MEL, vemos na próxima semana. Em princípio será o Carlos Guimarães Pinto. O Think Tank voltará para a semana. E eu, com o meu programa matinal, já sabe, amanhã de manhã estarei na Cor do Dinheiro para lhe atazanar o juízo. Quanto a este programa, vou-lhe pedir aquilo que peço sempre. Embora seja um programa do MEL em parceria com a Cor do Dinheiro, vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8. Obrigado. Jorge,